Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gessiane Molinari, mais conhecida como a professora dos brilhos. E lógico que não poderia deixar de trazer mais uma aula maravilhosa para vocês. E se você está chegando por aqui agora ou já me acompanha há algum tempo, mas ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever para você não perder nenhum conteúdo, que eu tenho certeza que serão valiosos para sua jornada na pintura e tecido. Sem muita enrolação, vamos lá para a nossa aula de hoje. O primeiro passo é começar preenchendo todos esses meinhos aqui, ó, que são como se fossem uvas que estão bem aqui por trás, utilizando o vinho, já para dar aquela profundidade maior, demarcando aquele ponto de sombra mesmo mais escuro. E se você quer ter acesso a esse risco, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Vou começar por essa que está aqui por trás. Eu vou fazer aquela uva mais avermelhada, então eu venho aqui com vermelho tomate primeiro, ó, fazendo a primeira camada dela, para depois ir sombreando com púrpura e depois realçando essa sombra com o vinho também. Então, começo aqui, ó, o preenchimento dela primeiro. Eu peguei aqui e venho com púrpura agora, cantinho de pincel, ó. Começo a esfumar, escurecendo um pouquinho mais essa uva. Logo em seguida, eu também já posso vir com um pouquinho do vinho, reforçando ainda mais essa cor. Principalmente em alguns pontos assim, ó, de cantinhos, para dar mais volume. Vou passar para a próxima e venho trabalhando dessa mesma forma. Aqui o processo é o mesmo. Eu venho utilizando primeiro o vermelho tomate e venho sombreando. Sempre observe para não sombrear tudo no mesmo lugar, na mesma posição, para que fiquem em volumes diferentes, em posicionamentos diferentes, umas mais por cima, outras mais por baixo. Então, se você quer deixar ela um pouquinho mais para baixo, é só escurecer mais a parte de sombreado dela. Então, não precisa fazer todas na mesma posição à sombra e nem deixar todas com a coloração vermelha mais aparente. Peguei aqui novamente o púrpura no cantinho do pincel, para poder fazer essa uvinha que está bem escondidinha aqui por baixo também. Tem umas que quase não vão aparecer, então vão só as cores mesmo, e depois, se der, a gente coloca um efeito aqui também para dar esse destaque do brilho, que por mais que ela está aqui por baixo, ela também tem um destaque de alguns pontos de brilho. Venho aqui por cima, que eu tenho outra que está aqui, ó. Que a gente vai separar ela dessa que está aqui com a parte de iluminado. Então, depois que a gente vai separar ela, quando for entrar com o iluminado, os pontos de brilho, todos aqueles efeitos mais foscos que a uva tem umas manchinhas mais foscas. Então, a gente vai realçar depois que fizer todo esse processo, inclusive até mesmo para secar um pouquinho mais essa tinta e a gente conseguir ter um efeito melhor, sem precisar ficar fazendo muitas camadas de tinta. Ó, preenchi, venho com um pouquinho do púrpura aqui por cima, ó. E uma pontinha também do vinho, bem pouquinho, bem esfumadinho, porque depois o destaque vai entrar com o ponto de brilho. Dando continuidade, tenho outra uvinha aqui, venho com um pouquinho do vermelho no meio, ó. E vou entrar já com púrpura, porque ela tá um pouquinho
para baixo da folha, então ela fica ali sombreada. Ela fica mais sombreada. E o legal de fazer essas diferenças de cores é para poder trazer aspecto diferente mesmo. Posicionamento diferente, não deixar tudo no mesmo volume. Então, quanto mais a gente vai trabalhando essas variações, mais bonita a gente vai deixando a nossa pintura. Eu sei que às vezes assusta um pouquinho, posicionamento em um lado, daqui a pouco tá em outro, mas é só vocês entenderem. Sobre o que tá por baixo, bem por baixo, nem sempre vai entrar todas as cores, porque está mais sombreado, igual algumas aqui que eu utilizei o púrpura, e o que está por cima, ele tende a ficar mais iluminado mesmo. Ó, aqui, por exemplo, esse ponto aqui da frente é um ponto mais iluminado, e eu vou contornar, ó, com púrpura, e depois todo o destaque vai dando quando entrar com o iluminado. Ó, vem esfumando bem. Até preencher tudinho. Para essas 3 uvas aqui, eu já preenchi com vermelho tomate. Essa aqui eu vou entrar com um pouquinho só, ela é bem mais avermelhada, então eu entro com um pouquinho só do púrpura aqui por baixo. Quase nem dá pra ver, porque depois eu vou trabalhar mais no iluminado. Já nessa daqui, eu vou entrar com púrpura também. Ó, venho aqui por baixo, trago um pouquinho por baixo dessa outra uva. E depois eu posso jogar, ó, umas pinceladinhas aqui por baixo da folha também. E venho com o vinho, realçando um pouquinho mais o volume dela. Tenho essa outra uvinha aqui, ó. Vou utilizar um pouquinho do púrpura aqui por cima. Como ela tá mais encostadinha no chão, eu posso colocar o volume dela maior aqui em cima, e mesmo que está encostada aqui em outras uvas, deixar com que ela fique mais escura aqui por cima. Não precisa sempre a sombra estar colada aqui por baixo não, ó, contornando aqui embaixo não. Então, posso deixar mais aqui em cima justamente para realçar esse volume. É como se estivesse batendo uma luz aqui, ó, mais aqui na frente. Então, por isso que acaba ficando com essa sombra aqui no cantinho também. Aqui eu também fiz o preenchimento do restante. Vou entrar primeiro com púrpura. Venho nessa daqui, ó, por baixo da uva. Ó, demarco certinho aqui o contorno. E faço essa sombra aqui por baixo da uva, encostando ela no chão, porque ela tá mais encostadinha no chão, ó. Então, posso vir aqui, esfumar encostando mais no chão, e venho logo em seguida já demarcando um pouco mais essa sombra utilizando o vinho. E aqui, ó, vou fazendo esse esfumadinho aqui embaixo também, justamente para deixar ela mais redondinha, mais volumosa. Vou passar para essa outra aqui da frente. A sombra dela tá mais aqui, ó, na lateral, para dar o volume mesmo, porque como ela tá mais na frente, ela é mais iluminada, então não preciso utilizar muita sombra nela. Mas como, ó, aqui o meio é um pouquinho fechado, tem várias uvas aqui, uma encostadinha na outra, eu posso vir sombrear mais aqui nesse cantinho. Vou passar para a próxima.
é essa outra uva aqui. Ela, como é uma uva que tá mais aqui, ó, no meio também, igual essa daqui, eu posso vir, ó, mais na pontinha dela e esfumar. Vou trazer um pouquinho aqui para baixo também, para dar mais destaque nessa daqui da frente. Essa outra aqui de baixo, vou jogar aqui para cima, ó. Da mesma forma com que eu joguei aqui para cima, eu vou jogar nessa daqui também. Porém, essa daqui, ela encosta um pouco no chão. Então, aqui no chão, eu também preciso vir com um pouquinho do púrpura. E depois volto com vinho pra deixar ela mais redondinha ainda. E sombrear mais, porque ela tá mais coladinha no chão. E agora, finalizando com essa outra aqui do lado. Eu vou jogar aquela mesma sombra, ó. Mais aqui na ponta, no ladinho, ó. Venho com púrpura e depois com um pouquinho do vinho. Encostadinha no chão também, faço a mesma coisa, ó. Agora aqui, eu vou reforçar ainda mais alguns pontos utilizando berinjela. Então, principalmente nesses pontos onde tem mais profundidade, eu venho realçando com berinjela, ó, para dar bem mais profundidade aqui. Também, ó, vem aqui por baixo e realço um pouquinho mais essas sombras. Ó, de um lado e de outro. Isso vai fazendo com que essas uvas que estão por cima fiquem mais elevadas ainda, ó. Vou fazer aqui mais pelos cantinhos, deixando o meio mais claro. Como essa parte de dentro aqui é um pouquinho mais clarinha, essa parte da frente. E pode vir, ó, levemente esfumando um pouquinho desse berinjela, para ajudar a dar mais volume ainda nas uvas. Ele vai realçar alguns pontos sem escurecer muito e sem perder esse efeito bonito da cor. Então, não precisa ter medo, pode vir com ele mesmo, que vai ficar uma cor bem bonita. E é agora que começa todo o destaque. Peguei aqui a tinta branca, com cuidado, ó, o pratinho aqui do lado, para poder tirar o excesso. Pego até mesmo um pincelzinho que vai me facilitar fazer todo esse esfumado. E vem, ó, esfumando esse branco. Vou deixar alguns pontos até um pouquinho mais marcado, ó. E outros pontos não tão marcados. Ó, tiro o excesso. Ó, vem aqui do ladinho, esfumando. Não é aquele esfumadinho totalmente perfeito, justamente para dar esse efeito dessas manchinhas. Uma fumacinha que tem em cima da uva, um efeito mais esfumaçadinho, então pode fazer assim, ó. Sem tirar muito esse tom do vermelho também, ó. Pego o branco, tiro o excesso. Vem esfumando bem, ó, aleatório mesmo, para trazer esse aspecto mais esfumaçadinho.
esse tomzinho mais fosco que a uva tem. Depois a gente vai trabalhar também nos pontos de brilho. Aqui eu umedeci meu pincel, agora eu vou demarcar melhor os contornos. Pego aqui o branco, tiro o excesso aqui, ó, de água e de tinta do pincel, para deixar bem suave mesmo a pincelada. E vou começar a demarcar, ó, os brilhos que tem mais intensidade, ó. Que é aquele brilho que fica mais marcadinho mesmo. Por isso a importância do pincelzinho, ó, mais úmido, para poder trazer essa leveza da pincelada, ó. Posso até vir aqui, aproveitar esse pincelzinho mais úmido e colocar um pontinho de brilho, sem deixar aquela sobrecarga de tinta, ó. Ele fica marcado, mas não fica aquela sobrecarga de tinta. Sempre volta, umedece, ó. Pega ali um pouquinho do branco, tira o excesso de tinta e de água e vem colocando reflexos também, para trazer aquele efeito da transparência da uva. Ó, que são reflexos mais marcadinhos. Vou passar para mais uma uva, fazendo o mesmo efeito, ó. E vem, ó, trabalhando os brilhos um pouquinho mais marcado e colocando alguns reflexos também, ó. Umedeço novamente, pego a tinta branca, tiro o excesso e venho trabalhando nesses efeitos, ó. Mais brilhosos do contorno, ó. Pego aqui, pincelzinho, novamente, e venho trabalhando nesse contorno bem brilhoso, ó. Pincelzinho mais úmido para poder facilitar e deixar bem suave essas pinceladas. Umedeci novamente, sempre umedecendo, pegando a tinta, tiro o excesso e pode vir, ó, sem medo de errar. Ó, aproveita para poder demarcar o contorno certinho e vir trabalhando nas pinceladas. Faço o contorninho, ó, e vem esfumando levemente. E vou seguindo o mesmo processo. Olha como que o pincel desliza
quando é feito esse processo de umedecer o pincelzinho para poder fazer esse efeito, ó. Olha como que ele desliza. Umedeço meu pincel e venho fazendo o ponto de brilho, ó, bem levemente, para ele não ficar com aquela sobrecarga de tinta ou aquelas marcas de pincelada falhada, principalmente utilizando o branco, que tende a acontecer isso. Então, precisa desse cuidado ao trabalhar com a tinta branca, por isso que eu tô ensinando bastante esse processo de umedecer o pincel, que olha como que a pincelada fica bem suave, ó. O pincel desliza aqui no tecido. Fica muito mais fácil de esfumar sem que fique com sobrecarga de tinta, ó. Pego, dou umas batidinhas e volto, ó, colocando um pontinho de brilho que depois a gente pode voltar e realçar também, sem problema algum. Mas o importante é que ele já fique, ó, bem suave, a pinceladinha bem suave. E vou repetindo o mesmo processo, ó, cuidadosamente. Principalmente nesse tecido, que é um tecido bem mais enrugado. Então, a facilidade de acontecer um borrão é muito maior. Então, ter esse cuidadinho, ó, de fazer bem devagarzinho, já ajuda muito. E sempre vem trabalhando, ó, em alguns reflexos, para não ficar tudo da mesma forma. Aqui eu vou colocar, ó, um ponto de brilho. E vou levemente, ó, só com a sujeirinha do pincel, demarcando um pouquinho aqui o contorno. E aqui a gente pode vir realçando novamente, ó, alguns pontos de brilho. Dando um pouquinho mais de destaque, ó. Sempre se atentando para o branco não ficar tão marcado. Cuidado para o efeito realmente se sobressair sem que o branco fique muito marcado. Para fazer a folhinha, já preenchi com verde maçã. Agora vem aqui, ó, com verde musgo primeiro, já começando a sombrear. E venho trazendo umas pinceladinhas aqui pra dentro, ó, demarcando um pouquinho também as nervuras. Então, venho trazendo, ó, umas pinceladas aqui pra dentro e esfumando, ó. Jogo uma nervurinha aqui pra cima, uma nervura central, e venho esfumando aqui pras laterais, ó. Vou pegar um pouquinho para colocar aqui na ponta também, ó. Esfumando para sombrear e pode vir jogando umas pinceladinhas para formar as nervurinhas. Vou jogar umas pinceladinhas pro lado de cá também, ó. Pinceladinhas mais finas e esfumando algumas também. Posso vir em alguns pontos do contorno e demarcar mais essas pontinhas que a folha da uva tem, que ela é mais pontudinha, então pode demarcar um pouquinho mais, ó. Vem aqui no contorno
e esfumo um pouquinho dessas pontinhas da folha. Aqui por trás, ó, nós temos o caule. Também vou sombrear aqui, utilizando o verde musgo. Esse tecido é um pouquinho mais complicado de pintar, porque ele tem a trama mais elevadinha. Mas no final tá tudo certo. Aqui, como tem essa curvinha, ó, esfumo para dar um volume na curvinha. E venho trabalhando aqui os esfumadinhos. Ó, vou demarcar um pouquinho mais a sombra aqui por cima da folha também. Vou voltar com um pouquinho do verde pântano. Peguei aqui um pincelzinho menor, justamente para fazer esses cantinhos aqui, ó. E reforçar mais ainda a sombra aqui de alguns pontos das nervuras da folhinha, do contorno dela também. Ó, principalmente aqui no meio, sem trazer muito, ó. Vou reforçar um pouquinho aqui por cima. E a gente também pode vir, ó, demarcando melhor o caulezinho. Dando mais volume para ele também. E algo que eu gosto muito de colocar em efeitos de caule, ó, pode vir aqui colocando os contornos, assim, ó, mais embatidinhas. É colocar umas manchinhas assim, ó, como se fossem efeitos de queimadinha, alguma marquinha que ficou, alguma manchinha, que dá mais efeito ainda na pintura. Eu vou retornar aqui com o verde musgo, tinta na pontinha do pincel, e vou colocar, ó, alguns contornos só encostando, ó, só encostando mesmo o pincelzinho, com pouquinha tinta. Eu venho contornando, mas encostando, ó. Ele vai dar efeitos de volume, algumas dobrinhas e mais sombra também. Aqui para nossa folhinha, principalmente pelo fundo, ele ser esse fundo mais claro, com esse verde mais claro. Então, esse efeito aqui, ó, de vir com a pinceladinha, ele vai dar mais movimento para essa folha. Então, pode vir com algumas pinceladinhas, ó, contornando essa folha com esse verde musgo, para trazer mais efeito para ele, para essa folha. E para finalizar, vou pegar aqui, ó, um pouquinho do branco e vou iluminar em alguns pontos. Ó, vem esfumando bem, trazendo um brilho, ó, para ela, sem encostar muito no contorno. E jogando essas pinceladinhas também. Não é para tirar totalmente o tom do verde, ó. E vem esfumando levemente em alguns pontos, para dar mais brilho para a folhinha. Assim como eu trabalhei na aula do pão, aqui para fazer a sombra, eu não quero fazer uma sombra muito escura. Então, eu venho com um pouquinho aqui, ó, do cinza.
Ó, vou trazer ele aqui, deixando esse meiozinho aqui no fundo, ó, bem aqui no cantinho. Mais claro, como se estivesse batendo uma luz ali por trás. E vem aqui por baixo das uvas, ó. Sempre encoste bem, ó. Encosta bem na uva para ela não ficar flutuando. Então, se necessário, pode voltar até mesmo com um pouquinho do preto bem no cantinho e destacar mais essa sombra aqui no pezinho mesmo da uva, bem aqui embaixo. Que eu vou jogar bem no cantinho. Vou até voltar com um pouquinho do preto para poder realçar mais. E esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui e ainda não curtiu, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Um beijo e até mais!